tela apareceu, não foi? Então, vamos lá, pessoal. Mais uma vez, boa noite, né? Então, o tema da nossa aula, como eu comentei, vai ser uma aula mais tranquila, mais leve, tá certo? Mas algo que a gente tem que discutir muito, que é justamente a questão da saúde bucal, saúde oral na terceira idade, né? Então, assim, às vezes a gente puxa muito a questão dos pacientes idosos, a gente faz a relação com prótese, né? Alguma coisa assim. Hoje vai ser, mais do que nunca, a gente vai tentar discutir, né? O que a condição oral que normalmente os idosos apresentam, como, por exemplo, a falta de dentes, uma doença periodontal, pode estar acarretando na saúde desses pacientes, né? Saúde, até a saúde mental, a gente vai ver que a gente pode fazer associação da saúde oral com o desenvolvimento de depressão, por exemplo, né? Então, e é algo que a gente tem que ser bem ciente do que acontece, porque a nossa população, vou mostrar para alguns slides à frente, que a população está ficando cada vez mais velha, né? Mais idosa, e isso significa que esses pacientes vão começar a chegar cada vez mais para a gente. A partir do momento que a gente tem mais acesso, mais contato com essa população, a gente tem que estar ciente bem direitinho do que eles passam, do que eles apresentam, tá certo? Então, esse vai ser o tema da nossa aula de hoje, saúde bucal na terceira idade. Lembrando que essa aula, né, assim, se possível, né, para vocês não gravarem, não distribuírem, né, porque tem a questão de direitos, né, por ser uma aula online da faculdade. Lembrar também que eu vou botar algumas fotos de pacientes, né, e alguns pacientes, principalmente quando a gente lida com home care, ou então lida com atendimento hospitalar, esses pacientes normalmente às vezes estão inconscientes, então tem algum grau de demência e eles não podem responder por eles, né, então assim, sempre a gente tem que reforçar a questão da responsabilidade ética, né, ou do paciente ou dos cuidadores responsáveis legais assinarem termos de consentimento livre esclarecido. Então, vamos lá, eu sempre gosto de frases, né? Se vocês lembrarem aquela aula de autismo que eu dei para vocês, sempre de algumas frases, e aqui também vão ter algumas, tá certo? A primeira frase é: envelhecer ainda é a única maneira que se descobriu de viver por muito tempo. Então, realmente, a minha mãe diz que eu odeio envelhecer, né? Então eu sempre falo para a mãe: tem que envelhecer, porque se não envelhecer, a única saída é morrer. Né? E assim, né? A gente vai ver que a terceira idade, né? Realmente as pessoas idosas, os pacientes idosos têm muito a ensinar para a gente. E a gente tem que aproveitar muito disso. Então, para começar a aula, pessoal, eu vou mostrar um caso clínico, tá certo? Uma paciente de iniciais EC, feminino, 81 anos, e o médico geriatra solicitou a nossa avaliação, né, a avaliação da nossa equipe, e essa avaliação foi em domicílio, tá certo? Então, assim, essa era uma senhora gostava muito, sempre andava muito bonita, muito vaidosa, né, sempre muito bem relacionada, e ela já estava com algumas limitações, né, de movimento, então ela estava saindo muito pouco de casa, e ela estava com essa queixa, né, de dente desgastado. Então, inclusive, a família fala que ela sempre saía todo dia de manhã pegar sol, né, no quintal da casa, ela morava numa casa bem grande, bem bonita, e devido ao problema oral dela, ela já não queria mais sair nem do quarto com vergonha, tá certo? Já já a gente vai mostrar como é que é a condição clínica dessa paciente. Vou só minimizar que eu acho que alguém está entrando na sala, que fez o barulhinho aqui. Um minutinho, meus amiguinhos. Ok. Então, essa era a queixa principal dela, né? A questão dos dentes desgastados. Então, a gente sempre, nessas visitas, ou então na paciente, paciente mais idoso, a gente tem que buscar, primeiro, quais são as outras comorbidades, quais são as doenças que esse paciente pode apresentar, porque, lembre-se, quanto mais velho o paciente for, mais a probabilidade de ele ter diversas doenças crônicas, né? Então, esses pacientes são um quebra-cabeça, eles vão ter diversas doenças que a gente vai ter que começar a montar, né, essas pecinhas para a gente conseguir adaptar e ver qual vai ser a melhor maneira da gente fazer o atendimento odontológico. E essa paciente, ela tinha somente isso de comorbidades. Tinha depressão, ela tinha doença cardíaca congestiva, diabetes, insuficiência renal crônica, Alzheimer, artrite, osteoporose e Parkinson, né? Então, Alzheimer e Parkinson, aulas que vocês viram há 2, 3 semanas atrás. Eu não dei essa aula para vocês, não dei para a turma da manhã, mas eu devo ter passado o link da minha aula. Quem quiser assistir, assista, tá certo? É uma visão diferente. Enfim, né? Então, mas essa paciente, ela tinha muitas comorbidades, né? E isso vai
influenciar totalmente na decisão de como a gente vai fazer o nosso plano de tratamento. Então, a gente sempre questiona para a família quais são as medicações que a paciente faz, e a família trouxe o diário, né, dos horários dos remédios que essa paciente tomava, e era somente isso que ela tomava. Somente para não dizer que ela tomava a Drogazil inteira, né, por dia, quase, brincando, mas ela fazia todas essas medicações. Então, assim, eu não quero que vocês saibam, né, quais são, decorem as medicações totalmente, né, mas a gente tem algumas, a gente tem que ter noção, mas vamos lá, né, então ela tomava Prolop 6 da manhã, o Nexium 6h30, 7 horas o Actonel, Xelon depois ela tomava várias medicações entre 9 e 11 horas da manhã, tá certo? Medicação aí, final de tarde, Oscal, Gauss, à noite também, medicação para dormir. Então, assim, a gente não tem que decorar todos esses remédios, não tem, né? Mas a gente tem o dever, pessoal, a partir do momento que a gente vê uma medicação que a gente não conhece, a gente tem que procurar a bula, saber para que essa medicação serve, quais são as possíveis reações adversas e quais são as reações, as interações medicamentosas, tá certo? Então, isso é um dever nosso, e hoje em dia, a partir do momento que a gente tem o celular na mão, fica muito fácil fazer isso, porque na minha época de faculdade, na minha época que até eu montei meu consultório, a gente tinha que consultar o DEF, não sei se você já ouviu falar no DEF. DEF era um livro grosso, enorme, e tinha todas as bulas das medicações dentro desse livro. Então, chegava um paciente no consultório e falava, não, toma um Prolop. Eu não sabia o que era Prolop, eu tinha que pegar esse livro, parecia uma bíblia enorme, passar as páginas, achar a bula do Prolop e ler ali o que era. E hoje em dia a gente tem o Google, né, graças a Deus. Mas vamos lá, né? Então, o que essa paciente tomava, né? Então, o Prolop é um antiparkinsoniano. Então, como ela tinha comentado, ela tinha mal de Parkinson. Ela tomava inibidor da bomba de prótons, né, o Nexium, né? Então, é uma medicação para proteger o estômago, né? Para não ter gastrite, não evoluir com uma úlcera. Essa medicação, o Actonel, eu achei interessante vocês talvez decorarem, tá certo? Que é uma medicação que normalmente as mulheres de meia idade começam a tomar, tá certo? Que é alguma medicação que ela é dada para osteoporose. Então, às vezes, a paciente chega para você e fala, não, toma um remédio para osteoporose, um cálcio. Sempre quando a paciente falar que toma um cálcio, um remédio para osteoporose, a pergunta que você deve fazer para ela é a seguinte, esse remédio que você toma ele todo dia? Essa é uma pergunta importante, porque ela vai poder responder duas coisas. Não, tomo todo dia sim, doutor. Então, se for uma medicação que ela toma diariamente, sim, vai ser um cálcio, tá certo? Uma suplementação de cálcio. Mas se ela responder que toma medicação, eu tomo uma vez por semana, ou tomo uma vez por mês, aí ela vai estar tomando um bisfosfonato, né? Que aqui no caso o Actonel é o risedronato. Então, o fato da paciente tomar um bisfosfonato, né? Lembra que vocês têm que lembrar que ela vai ter um risco maior para o desenvolvimento de osteonecrose dos maxilares, né? Então, a gente tem que ficar bastante atento, porque se essa paciente tiver necrose com um procedimento cirúrgico, uma manipulação óssea, para a gente tratar é bem complicado, tá bom? Então, é uma medicação que a gente tem, então, mulheres de meia idade, principalmente, perguntem logo se tem osteoporose, pessoal, porque normalmente os médicos não passam para os pacientes o risco dessa medicação, né? Então o paciente é leigo, e se a gente não for fuçar, não for atrás, realmente a gente pode correr o risco de ter uma complicação no nosso procedimento. Então ela tomava outras medicações, pastagmina, para demência, antidiurético, né, antiagregantes, né, que ela faz aqui o clopidogrel, então a gente já sabia se fosse fazer um procedimento cirúrgico, ela tem um problema na formação do tampão primário, né, remédio para Alzheimer, ela toma, assim, o cálcio, né, tá aqui o Oscal, ela toma, né, tanto no meio-dia como toma no final da tarde, o Oscal tá aqui de novo, tomava corticoide, né, então o corticoide, ela poderia ser imunossuprimida também, inibidor de beta-1 para insuficiência cardíaca, um antiarrítmico, então, assim, vocês estão vendo que ela é uma bombinha, né, assim, uma bomba relógio que a gente gosta de falar, porque realmente ela tinha muitas comorbidades e tomava muitas medicações, então, quanto mais idoso nosso paciente for, mais provável ele ter outras doenças e mais provável ele estar num regime que a gente fala de polifarmácia, né? Ele toma muitas medicações e essas medicações ela podem complicar o nosso atendimento odontológico, tá certo? Então ela também tomava benzodiazepínico, remédio para dormir, então a gente tem que ficar ciente dessas medicações. Então essa era a condição oral dela,
Então, por isso que ela não queria mais nem sair do quarto, né? Então, assim, ela, uma mulher muito vaidosa, né? Estava nesse momento da vida dela com essa condição oral, né? Essas raízes, né? Esses radiculares. Ela tinha limitação de mobilidade, mas, assim, ela conseguia, a família conseguia tirar ela de casa, então a gente solicitou uma panorâmica, então ela fez a radiografia panorâmica, a gente vê realmente esses restos radiculares na região anterior, tá certo? E a gente propôs, né, reabilitar, né, que ela queria ter os dentes de volta, né, para melhorar a autoestima dela. Né. Então, quanto ao planejamento, a gente planejou, né, fazer a adequação do meio oral dela, planejou fazer essa reabilitação protética no final, e isso a gente decidiu que dava sim para fazer em nível ambulatorial. No caso, no ambulatorial a gente fez em domicílio, na verdade, né, a gente não levou ela para o consultório, não. Mas, de acordo com todas as doenças, as comorbidades que ela tinha, né? O fato dela tomar medicação que poderia causar osteonecrose, né? Essa restrição de mobilidade, né, dela, as medicações que ela tomava também, o clopidogrel, a gente decidiu fazer os procedimentos cirúrgicos, né, em nível hospitalar, tá certo? Então, foi feito com anestesia geral, as exodontias, né, para uma segurança maior nossa, para fazer os procedimentos, e a segurança maior ainda para o paciente e para os familiares, né, que ela vai estar lá toda assistida no hospital, sinal vital sendo aferido, tudo direitinho, ela vai ter um pós-operatório mais acompanhado e vai ser muito mais seguro para ela, tá certo? Então aqui a gente tem o professor Arthur, o professor Breno, nesse dia eu não pude comparecer, o procedimento é centro cirúrgico, né, mas a nossa equipe foi junto. Então aqui a gente tem os dentes, a gente realizou a exodontia, né, dos dentes que a gente tinha avaliado, né, clinicamente, na radiografia panorâmica. E aqui a foto final, a gente foi feito por uma colega nossa, uma prótese facial temporária, né, com uma perereca, que a gente costuma chamar, né, a gente não fez PPR, não colocou grampos, né, mas a gente reabilitou a paciente e a gente viu que ela realmente, a partir daí, a família passou a relatar que a autoestima dela melhorou demais, ela passou a sair do quarto, né, ela voltou a tomar o banho de sol dela, então para vocês verem que a falta de dentes, né, fez com que essa paciente entrasse em depressão. Então, assim, a questão da presença de dentes, né, em todo mundo, principalmente no idoso, é muito séria, né, e pode acarretar diversos problemas mentais, né, no caso do comprometimento de na depressão, né, e alguns comprometimentos alimentares que a gente vai comentar mais à frente. Então, vamos lá, introduzir um pouquinho o assunto, né, então, assim, sempre falo que a gente deve investir na atenção do idoso, tá certo? Então, assim, vocês têm que ficou legal, né, o caso, bacana, que vocês gostaram. Então, assim, invistam em estudar o idoso, né, então, mais uma vez aqui, falar em idoso não é prótese, tá certo? Porque pode ser que algum de vocês não gostem de prótese, por exemplo, eu, particularmente, eu tenho um aperfeiçoamento de prótese, mas eu não faço mais prótese nem no consultório, e, vocês querem saber, a maioria dos meus pacientes são idosos. Então, assim, a população está cada vez mais crescendo de idosos. Então, assim, essa aqui é uma reportagem de 2019, né? Então, mas fala que nos últimos 6 anos, a população de idosos cresceu 26%. E essa população vai ter necessidade de ir para o dentista. Né? E se vocês se derem ao luxo de falar, não gosto de atender idoso, não vou querer estudar, porque o idoso tem muita diabetes, tem muita hipertensão, tem muito problema, é muito chato estudar isso. Galera, se vocês forem pensar assim, vocês vão estar jogando fora do seu futuro consultório, do seu trabalho, uma parcela muito alta da população. E a gente não pode se dar esse luxo no dia de hoje, né? De falar, não quero atender isso, não. Para a gente poder se dar esse luxo, a gente tem que caminhar muito na nossa profissão, ficar bem renomado, já ser reconhecido numa especialidade, numa área. Aí sim a gente pode falar, não quero atender isso. Mas no começo, galerinha, a gente tem que encarar tudo que vier, né? Mas para encarar tudo que vier, a gente tem que ser com responsabilidade, com conhecimento, né? Então, assim, se vocês não tiverem o sonho de ser odontopediatra, vocês têm que investir no estudo do idoso, tá bom? Então, aqui a gente tem o quanto aumentou, né? Aqui no lado direito, vamos ver aqui no lado direito, 65 anos ou mais, a fatia da população de 8,8 foi para 20,9, né? Então, essa parcela de idosos na população está aumentando muito.
Segundo o IBGE, né, a gente tem 23 milhões de idosos, né, é um número aproximado do que o IBGE tem, né, que a gente teria no Brasil, e o próprio IBGE estima que nos próximos 20 anos esse número pode chegar a 34 milhões de pessoas, de idosos aqui no Brasil, né, então se a gente não quiser estudar sobre isso, né, a gente vai se ferrar no consultório, porque esse paciente vai chegar, pessoal, vai chegar e ele vai ter diabetes, ele vai ter hipertensão, ele vai tomar 5, 10 remédios diferentes, né, e a gente tem que atendê-los. Mais uma vez, né, assim, só para reforçar a questão de quanto a população idosa está crescendo, né, então essas pirâmides em azul, né, era a população estimada de idosos em 1999, e em vermelho seria a estimativa em 2025, né? Então, assim, a gente vê que a nossa população brasileira, ela pulou de 5,2% de idosos para uma estimativa de 19% em 2025, né? Então, assim, está crescendo demais, pessoal, a população idosa. Mas, para finalizar essa parte da proporção, né? Então, a gente vê aqui 4 gráficos, né? São as pirâmides etárias aqui no Brasil, né? Então, a gente tem aqui no primeiro, do lado esquerdo, superior, pessoal, seria a pirâmide do Brasil em 1950, né? Então, há 70 anos atrás. Então, a pirâmide etária, realmente a gente vê que tinha uma base bem larga de pessoas jovens, tá certo? Enquanto os idosos, a nossa expectativa de vida era muito baixa, e isso foi mudando cada vez com o tempo. Aqui tem 1980, ainda é uma base bem larga de jovens, tá certo? Em 2000, essa pirâmide está bem mais achatada, mas ainda tem um formato de pirâmide, tá certo? E a gente tem uma estimativa para 2050, e essa imagem deixa de ser uma pirâmide e vira uma coluna, né? Então, assim, dependendo da faixa etária, a gente pode ter até mais idoso do que jovem, tá certo? E esse pessoal vai ter dor de dente, esse pessoal vai ter doença periodontal, vai ter dentística para fazer, vai ter prótese para fazer, né? E eles vão procurar quem? Vão procurar vocês, né? Então, então a gente tem que estar preparado para isso. Então, quando a gente pesquisa, né, por exemplo, idosos no Google, né, sempre aparecem essas imagens, né, assim, todo mundo feliz, né, que os coroas tem até um dentezinho de ouro aqui, né, o pessoal todo mundo sorridente, né, muitos dentes mostrando. Então a gente tem esse coroa aqui todo galã, né, como se olhar 43 aí para vocês, deixa eu passar esse slide antes que ele conquiste vocês. Mas na verdade nossa realidade é essa, pessoal, né? Então assim, quem está em contato, sempre vocês já fizeram diversos estágios em postos de saúde, né, em áreas mais afastadas, né, se vocês, quando se formarem, forem trabalhar em PSF, em interior, em distritos, né, esses são os nossos pacientes, né, idosos, né, essa cara mais sofrida, né, a gente vê aqui só pela foto, né, que essa paciente com certeza é desdentada, pelo menos superior, né, a gente vê, né, que a gente não tem essa projeção na maxila, né, significa, né, que tem essa reabsorção óssea da região. Muitos pacientes já em domicílio, professor, não gosto, né, eu vejo um senhorzinho desse domicílio assim, né, chega a me dar uma coisa ruim, não quero, Deus me livre de atender esse público. Pessoal, vocês têm todo o direito de não gostar, né, realmente é uma área que eu acho que é para poucos, mas assim, quando vocês formarem, se vocês forem para um PSF, né, lembrar que tá na diretriz do Programa de Saúde da Família, né, a questão de visitas domiciliares. Então, assim, uma hora ou outra, principalmente se vocês forem trabalhar no serviço público, vocês vão fazer essas visitas, né? Então, a gente tem que ter um pouco a mente mais aberta para isso. Então, os pacientes estão... Essa é a nossa realidade que a gente vê muito nos dias de hoje, né? Então, assim, a questão do home care, a odontologia está cada vez mais inserida, né? Uma área que está crescendo, uma área que eu gosto muito, que eu faço, mas poucas pessoas fazem, né? Aqui em Fortaleza eu conheço pouquíssimas pessoas que fazem home care odontológico, né? Então, assim, a gente reclama tanto que a profissão está saturada, que tem muito dentista, né? E tá aí uma área que ninguém praticamente faz, né? Então, se tiver uma afinidade, assim, com a odontologia domiciliar, é um caminho bom para quando vocês estiverem formados. E outra área que cresce muito é a questão da odontologia hospitalar, né? Que também vai envolver muito, né? Também esses pacientes idosos. Então, se vocês vão ter a oportunidade de vivenciar quando vocês estiverem no 10º semestre, né, no 10º semestre, e vocês têm um estágio em hospital, né, e é muito importante vocês terem
essa vivência também, tá bom? Então, vamos lá. Continuando mais frases, né? Sempre mais frases, né? Então, vamos lá. Nada é menos digno de honra do que um homem idoso que não tenha outra evidência de ter vivido muito, exceto a sua idade. Né? Então, realmente, a questão de viver, né? De viver intensamente, viver por muito tempo, é a honra mesmo. Né? A gente tem que valorizar bastante o envelhecimento. Agora eu vou comentar, né, sobre um conceito, né, que a gente não fala muito na ontologia, né, que é um conceito que vai se desenvolver, que é o nome carga de doença. O que, que seria esse conceito? Né? Eu vou falar das 10 principais doenças que, quando atingem os idosos, essas doenças trazem um impacto muito grande na vida desses pacientes. Então, são doenças que dificultam muito a vida do idoso, quando o idoso tem elas, tá certo? Então, são as 10 principais doenças que atacam os idosos no Brasil, né? A gente vai falar sobre o esclarecimento sobre a fragilidade acarretada pelo envelhecimento. Então, vamos lá, né? Então, de acordo com o IBGE, 3 a cada 4 idosos têm alguma doença crônica, né? E a maioria dessas doenças crônicas, normalmente, elas são incuráveis, né? Então, o principal exemplo delas é, sim, a diabetes e a hipertensão. Né? Então, assim, vocês têm, é dever de vocês conhecer os pormenores da diabetes e da hipertensão, tá certo? Doença infecciosa, né, com a passar da idade, é normal, é fisiológico ter uma certa imunossupressão, né, então o idoso está mais suscetível a doenças infecciosas, né, e acidentes também são bem importantes, né, para complicar a vida deles, né, a gente sempre costuma muito falar que idoso morre de queda, né, então assim, normalmente quando o idoso cai, fratura bacia, fratura fêmur, né, e a partir daí o paciente perde mobilidade, né, e acaba ficando acamado, né, e complica muito a vida deles. Então, o que eu estava falando, né, o conceito de carga de doença, que seria carga de doença? Seria um modo de precisar um impacto que determinada doença ou transtorno provoca na vida das pessoas, quando elas cometem, né? Então, é aquilo que eu falei, né, quando o paciente, quando o idoso tem essa doença, a vida dele fica muito mais difícil, né? Então, esse seria mais ou menos o significado de carga de doença. E quais são as 10 doenças que têm uma maior carga para os idosos? Então, são infarto e angina, sequelas de AVC, diabetes, enfisema pulmonar e bronquite crônica, né? Então, doenças respiratórias, mal de Alzheimer e outras demências, né? Se vocês tiveram aula de doenças neurodegenerativas, provavelmente falaram de Alzheimer e Parkinson, né? Perda de audição, doença cardíaca hipertensiva, né? Então, a hipertensão, pneumonias, osteoartrose e catarata, né? Osteoartrose, o paciente ele vai ter, a partir daí, ter limitação de movimento, né? Vai começar a deixar de trabalhar, vai ficar mais em casa, vai ter que precisar de um cuidador, né? Então, todas essas condições, essas 5 aqui, as 5 do slide passado, são condições que vão fazer com que esse idoso ele fique cada vez mais frágil. E a partir do momento que o idoso ele está frágil, ele vai depender dos familiares para fazer suas atividades, vai depender de um cuidador, né? E a partir daí a saúde dele fica mais deteriorada. Mas, além dessas condições, né, que impactam a vida dos idosos, né, como é que será que é a boca desses pacientes? Como é que é a condição oral dos idosos? Né? Então, a gente sabe que a gente tem algumas condições, algumas doenças orais que acometem com maior prevalência nos idosos, tá certo? A gente vai comentar uma por uma aqui, tá certo? Então, assim, outra coisa que eu gosto de falar bastante nessa aula, que é algo que a gente não discute tanto na faculdade, né? A gente discute muito pontualmente, às vezes num espaço de promoção, né? Mas é a questão da nutrição. Professor, o que tem a ver nutrição? Galera, imagina aí, né? Então, um idoso, né, que é desdentado. Idoso que não tem oportunidade de fazer uma reabilitação protética, ou tem uma prótese muito antiga que não está mais servindo, ele não consegue mais se alimentar da maneira legal. Ele vai ter que, normalmente, mudar a alimentação dele, comer uma alimentação mais pastosa. Normalmente, a alimentação mais pastosa é mais rica em carboidrato, né? Ele não vai conseguir mastigar direito, então a absorção de nutrientes vai ser menor. Então, o paciente sem dente, ele corre um risco muito grande de vir a ficar desnutrido, né? Normalmente, a gente não faz essa associação, né, na odontologia. Então, a partir do momento que ele vai ficar desnutrido, né, ele vai ter um maior risco de desenvolvimento de doenças, vai ficar mais incapaz, né, esse comprometimento vai atingir outros órgãos, né, sistemas dele. Outra coisa que a gente não comenta tanto, né, a questão, como a condição oral pode repercutir na autoestima, né, então,
desde a questão da fala, né, por exemplo, eu estou aqui falando com vocês, e para eu falar, tá a minha língua movimentando dentro da boca, a língua toca nos dentes, né, toca no céu da boca, mas principalmente na palatina dos dentes para poder fazer os fonemas, né. Como é que uma pessoa sem dente vai conseguir falar? A língua vai bater aonde para fazer os fonemas? Não vai. Então, o paciente ele passa a não ter, ficar com vergonha de se comunicar, de falar, porque ele vai falar da forma estranha, porque ele não tem dente. E isso vai comprometer bastante a questão da autoestima. Então, isso é muito comum, como aquela paciente que a gente mostrou no caso clínico inicial, né, que ela não queria nem sair nem do quarto, porque ela não tinha mais os dentes, porque a prótese fixa dela tinha caído e não dava mais para adaptar. Ela não queria mais sair do quarto, ela tinha vergonha, né? Então, isso faz que o paciente ele entre sim, em depressão. A partir do momento que o paciente está deprimido, né, ele vai ter diversas outras repercussões gerais. Então, esses são os principais problemas orais em idosos. Então, falta de dente, xerostomia, doença periodontal, cárie, dores faciais, disfunção temporomandibulares e lesões, seja elas benignas ou malignas. E a gente vai dar uma pincelada agora em cada uma delas, tá bom? Então, esse é o nosso brasileiro típico, né, que a gente encontra por aí, né? Então, desdentado, né, cigarrinho na mão, inchada no trabalhador, inchada no ombro, mas sempre com um sorriso no rosto, né? Esse é o típico brasileiro, né? Então, comentando sobre o edentulismo, né, sobre a falta de dentes, esse é um trabalho que fala do impacto da falta de dentes na saúde oral e na saúde geral, né? Então, eu grifei aqui para a gente ver os dados do Brasil, a questão de edentulismo, né? Então, são dados do primeiro SB Brasil, tá certo? Que fala que na população entre 65 e 74 anos, no Brasil, nós temos mais da metade dos brasileiros edêntulos. Se a gente for fazer a comparação com outros países, por exemplo, pegar um caso bem extremo, né? Vamos pegar o Canadá. Canadá, a gente for ver, na população mais idosa, a gente vai ter por volta de 6% da população edêntula. Não, professor Diego, mas Canadá é sacanagem, né? Vamos comparar com um país parecido com a gente. Beleza, vamos comparar o México. O México é parecido com a gente, né? Então, vamos comparar aqui com o México. Então, com o México, a gente tem o quê? 6,3. Tem outro trabalho que também no México que fala em 25,5. Bem diferente, né? Então, assim, realmente o Brasil é, aquele ditado que a gente sempre escuta falar, é um país de desdentados. E essa falta de dente vai ter diversas repercussões, como a gente já deu uma falada no slide passado, né? Então, o que mais dados do SB Brasil, né? Que no caso é o SB Brasil de 2010. Então, na população idosa, né? A gente vamos ver a última coluna aqui, que são os dados do Brasil, para ficar mais fácil, porque o resto é bem parecido. Então, a gente tem um CPOD de mais de 25, né, na população idosa, né? Então, assim, a maioria dos dentes já com experiência de cárie, tá certo? Sendo que a coluna lilás, azul, roxo, não sei qual é o nome dessa cor, né? Mas, assim, a gente vê que mais de 20 dentes, né? A gente for ver que mais dos 20 dentes eles são extraídos, né? Então, realmente, né, a gente é um país de desdentados. E essa falta de dente, né, como eu comentei, vai fazer com que essas pessoas tenham uma menor ingestão de fruta, vai comer menos vegetal, menos fibra, e a partir daí vai aumentar o quê? O consumo de carboidrato e gordura saturada. Então, mudou a alimentação, mudou a dieta, o que vai ser a consequência? E a obesidade. Esses idosos vão ficar gordos. A partir do momento que o idoso gordo, o que vai vir logo depois? Diabetes. O que pode vir também? Doença cardiovascular. Né? Então, assim, a gente não faz essa ligação, né? Normalmente na faculdade, na clínica, né? De, poxa, né? O paciente desdentado, ele não vai se alimentar bem, né? E essa não alimentação, essa desnutrição vai trazer diversos outros problemas, né? Então, também pode trazer, nessa mudança de hábito alimentar, uma maior ocorrência de gastrite, de úlceras, né? Uma provável associação, né? Alguns artigos comentam nessa possível associação com maior risco de doença coronariana, né? Então, alguns trabalhos mostram que um estudo, o número de dentes foi um preditor de doses dependentes da mortalidade cardiovascular, tá certo? Mas, e também tem a associação de que quando o paciente tem essa perda de dente, né, essa falta de dentes, tem a reabsorção óssea, né, maxilar ou mandibular, que faz com que esse paciente, né, tenha uma certa retração, né, principalmente se for na mandíbula, e que comprima a passagem da via aérea. Então, esse paciente, principalmente quando ele vai dormir,
passa a roncar mais e pode ter o desenvolvimento de quê? De apneia, né? A partir do momento que esse paciente tem apneia, ele vai ter dificuldade de ter um sono de qualidade, né? E vai ficar cada vez mais cansado, né? Mais fadigado, e isso normalmente acompanha uma imunossupressão, tá bom? Outra condição que o idoso normalmente apresenta, então a gente vê uma mucosa bem brilhosa, bem seca, né? Então é a xerostomia. Então, 63% dos idosos hospitalizados, 57% em nível ambulatorial, vão se queixar de boca seca, né? Lembrar que xerostomia é a sensação de boca seca. E hipossalivação é realmente quando a gente detecta que o paciente produz pouca saliva, né? Então, às vezes, o paciente ele pode até produzir saliva na quantidade normal, mas ele tem a queixa de boca seca, né? Então, ele tem a xerostomia. Como consequência, né, dessa sensação de boca seca, o paciente ele vai ter dificuldade de engolir, dificuldade na deglutição, ele vai ter dificuldade de aceitar o uso de prótese, né, não vai ter a lubrificação da saliva entre a mucosa e o acrílico ou o metal na PPR, né, então ele vai ter dificuldade de utilizar a prótese. Ele vai ter alteração do estado nutricional, mais uma vez a gente falando de nutrição, né, já que ele não consegue mastigar direito, né, ele vai ter que comer o que consegue. Normalmente, o que ele consegue não é algo nutritivo. E também vai ter um aumento do índice de cárie. Quais são as causas, Diego, de esse paciente ele ter essa queda na produção da saliva, essa sensação de boca seca? A idade por si só já é uma causa, tá certo? Além disso, esses pacientes, a gente já comentou, como exemplo, no primeiro caso clínico, né, eles tomam diversas medicações, né, então eles estão em polifarmácia, tomam diversos fármacos, né, principalmente que atuam no sistema nervoso central, tem como um efeito adverso, normalmente, a xerostomia, tá certo, pessoal? O fumo pode contribuir, respiração bucal faz com que fique a mucosa mais seca, café, radiação, né, pacientes que fizeram radioterapia para o câncer, por exemplo, e doenças imunológicas como a síndrome de Sjögren, doença autoimune, no caso. Um caso clínico para ilustrar, né, que um paciente querido, seu Mororó, né, figuraça, não sei se alguém conhece ele, né, mas seu Mororó é uma figura, né, e ele sempre vai para o consultório, ele leva, ele não está na foto aqui, mas quando ele atender, a primeira vez que ele foi lá no consultório, minha esposa chega e tomou um susto, porque ele traz carregando, arrastando com a mão, uma bala de oxigênio, né? Ele tem carrega oxigênio para todo lado que ele vai, né? Porque ele, às vezes ele relata a falta de ar. E quando a minha esposa viu ele entrando com a bala de oxigênio dentro do consultório, minha esposa chega e regalou o olho, né? Ah, meu Deus, o que tá vindo, né? Não, esse Mororo figuraça, gente boa demais, né? E na amnésia eu falei, seu Mororo, quais são as medicações que você toma? Ele, vixe, eu tomo um bocado. Digo, não sei dizer não. Eu falei, na próxima consulta, traga seus remédios. O seu Mororo falou, trago. E ele trouxe, né? Ele trouxe 3 sacolas. E na sacola ele falou, tá aqui o que eu como todo dia. Ah, aqui era o café, tá aqui é o meu café da manhã, né? São as medicações que ele fazia de manhã cedo. Então, ele tomava Dexilante, sertralina, Bastarel, Puran, Carvedilol. Mais uma vez, vocês devem estar olhando, meu Deus, que diabo de remédios são esses, né? Mais uma vez, a gente tem todo o direito de buscar a bula para saber o que é cada um deles. A gente tem que fazer isso. Então, ele toma o quê? Sertralina, antidepressivo, Bastarel, é um vasodilatador, né? Então, um vasodilatador, normalmente, ele tem angina, né? O Puran, né, é um hormônio tireoidiano, né? Então, ele tem hipotireoidismo. Carvedilol é um bloqueador beta-adrenérgico, normalmente utilizado também para insuficiência cardíaca. O Dexilante, né, que é um protetor gástrico, né, da mesma família do omeprazol, por exemplo, né, para ele. Normalmente, quando o paciente toma um protetor gástrico, é porque ele toma muito remédio, então, para evitar ter gastrite. Então, ele falou, tá aqui, Diego, aqui é o meu almoço. Então, o que ele tomava no almoço? O centro, né, polivitamínico, tomava aspirina, né, então ele tem que tomar um antiagregante plaquetário, espironolactona e vabradina, né? Então, para que cada um, aspirina todo mundo já sabe, né? Então, espirolactona, um diurético, né? Para insuficiência cardíaca congestiva, e o outro um redutor da frequência cardíaca, né? Então, devido à arritmia dele. E ele trouxe aqui também a janta, Diego. A janta do seu Mororó era essa. Ele tomava novamente o redutor da frequência cardíaca, um Ramipril para hipertensão, né?
que é um inibidor da ECA, mesma família, por exemplo, do captopril, tomava o carvedilol, novamente, e a atorvastatina, né, que é uma estatina para colesterol. Então, assim, só quanto mais idoso o paciente for, mais fármaco ele vai utilizar. E quando ele retornou outra vez para a gente, falou, pronto, doutor, agora tem a ceia. Essa é a minha ceia, que o médico mandou ele tomar de novo o Bastarel antes de dormir, tá certo? Ele se queixou tem uma queixa de dorzinha leve, né, de uma Ei, angina. professor, o que é esse Foi. Bastarel? Para que é, hein? O Bastarel, ele é um vasodilatador, né? Então, assim, normalmente quando o paciente ele tem algum comprometimento de vasos na aterosclerose, por exemplo, né, que tem um comprometimento de irrigação, né, eles tomam esse vasodilatador para facilitar no caso de insuficiência cardíaca congestiva, certo? Podem Certo. perguntar, pessoal. Eu não me sinto tão só. Então, aqui é a panorâmica do seu Mororó, né? Então, assim, essa panorâmica ele fez. Depois eu tinha feito ele veio com a queixa de dor de um dente, né? Então, assim, um molar inferior, a gente fez a ESO bem aqui. Não sei se vocês conseguem ver o alvéolozinho em cicatrização. E pensa no dentinho trabalhoso, o pessoal deu trabalho esse dente para tirar. Foi quase uma hora eu lá em cima do seu Mororó, tentando tirar o dente, e ele pelejava e tomava um oxigêniozinho, né, dele, mas no fim deu certo. Mas a gente vê, ó, que ele tinha diversas outras coisas para fazer, né, outros restos radiculares, né, a gente vê aqui a reabsorção óssea horizontal bem severa nele, né, a gente pediu algumas periapicais, né, então a gente vê aqui, né, então assim, esses dentes, esses molares, apesar de ter uma extensa reabsorção óssea horizontal, não tinha mobilidade, né, então a gente decidiu não removê-los, tá bom? E a gente foi aos pouquinhos, né, no tempo do seu Mororó, né, consultas mais rápidas, a gente foi avançando no tratamento dele. E aqui no final ele me dando um acolcho, seu Mororó uma figuraça, tá certo? Passar a consulta toda contando piada, normalmente piadas de duplo sentido, figuraça, né, mas é muito gratificante a gente atender pacientes assim, pessoal. Então, Então, aqui são trabalhos, né, que mostram a prevalência de tirostomia em idosos, né, então a gente vê que diversos trabalhos trazem, apesar de serem dados discrepantes, a gente trabalha que fala de 70%, outros de 16%, mas a gente quer mostrar que é uma queixa comum no idoso, né, a queixa da tirostomia. Então, aqui é uma outra tabela que estudou 440 fármacos, né, 440 remédios, né, vamos falar assim, e que a porcentagem de coisas, de efeitos adversos que esses remédios podem trazer, que podem influenciar no nosso tratamento. Então, assim, mais da metade desses 440 remédios, desses 440 fármacos, na bula ele fala que poderia ter uma cicatrização demorada, causar leucopenia, trombocitopenia, causar hemorragia. 36% relatam a questão da xerostomia, né? Então, pessoal, quanto mais paciente tomar a medicação, quanto mais fármacos ele tomar, maior vai ser a probabilidade dele ter talvez algum efeito adverso que comprometa o nosso atendimento. Ei, professor, me tira uma Oi. dúvida. Normalmente esses idosos, eles chegam reclamando muito da perda do paladar? Ah, não tô mais sentindo gosto. Não, assim, normalmente não é uma queixa tão comum, não. Normalmente a queixa deles realmente normalmente eles têm muita queixa de doença periodontal, né, de dente com mobilidade, né, e questão realmente Porque assim, para reabilitar. Oi, porque, pode assim, falar. até uma dúvida também, né? Na questão, assim, tipo, os idosos, eles tendem a perder papila normalmente, né? Na língua, Sim. perda de papila, né? Aí eu pensei que isso pudesse levar a uma perda do gosto, do paladar, né? Não, assim, eu acho que a perda das papilas, assim, como é algo muito progressivo e crônico, né, com o passar do tempo, talvez eles vão se adaptando, né, com essa possível perda, mas normalmente tem uma queixa que, pelo menos os meus pacientes não têm uma queixa tanto assim, não, a não sei que eles tenham Pois é, passado por uma... o meu avô, ele tá reclamando, minha filha, eu não tô sentindo mais gosto como antes. Aí eu pensei que pudesse ser Aham, um processo natural, né? Perda de papila, né? Pela idade, não sei. aham. Tu chegou a avaliar, ver a língua dele, está despapilada, Pois né, é, então, eu não olhei, eu vou dar uma olhada. É porque ele depois dá uma falou, olhadinha.
Ele falou um dia desse pra mim, como eu tava de quarentena, né? Aí ainda tô, né? Não sei. Mas depois, quando eu for lá, eu vou dar uma olhada. Vou dar uma olhadinha, mas normalmente, sim, lembrando, estou falando da minha experiência clínica. Normalmente, se os pacientes não é uma queixa inicial que eles passam a relatar muito, não, tá bom? Tá. Então, assim, voltando para cá, na questão da doença periodontal, então a gente vê aqui um quadro clínico, né, a gente vê esse dente, por exemplo, esse anterior e inferior, né, muito cálculo, né, quando a gente vê a radiografia panorâmica, a gente vê que ele não tem mais nem suporte ósseo, né. Então, assim, a doença periodontal é algo muito comum no idoso, né, então, assim, porque é uma doença crônica, né, então tudo que é crônico, quanto mais idade a pessoa tiver, mais vai ter esse comprometimento, tá certo? Então, a doença periodontal, ela pode aumentar em até 2 vezes o risco de doença cardiovascular, tem uma associação forte com diversas doenças sistêmicas, né, diabetes, a gente conversou sobre diabetes, a doença periodontal está muito envolvida, não sei quem deu doenças neurodegenerativas, não, mas assim, tem artigos recentes que fazem a forte associação da doença periodontal com o desenvolvimento do Alzheimer, ou então na progressão mais rápida da doença, né, então assim, fizeram estudos, né, em cérebro de pessoas que faleceram que tinham Alzheimer, e encontraram o Porphyromonas gingivalis, né, que é uma das principais bactérias da doença periodontal no cérebro desses pacientes com Alzheimer, né, então assim, realmente está fazendo essa associação muito forte hoje em dia de doença periodontal com Alzheimer, então assim, não sei se foi comentado isso na aula de vocês, certo? Mas, então, assim, a doença periodontal está totalmente ligada, né? A gente, a parte da medicina periodontal é bem descrita na nossa literatura. Cárie, uma maior prevalência nos idosos, e normalmente quando atinge essa população mais idosa, a cárie, ela tende a ser na região cervical, tá certo? Em uma progressão muito rápida. O paciente ele passa 6 meses sem vir para a gente, quando ele volta, se ele não tiver com a adequada higienização, ele vem com essa cárie na cervical. Normalmente, cáries como essa, quando a gente faz a remoção do tecido cariado, o que acontece? Já está o tecido pulpar exposto ali, está virando uma endo. Lesões, né? Normalmente lesões benignas vão estar muito associadas, às vezes, com o uso de próteses mal adaptadas, né? Então, esses pacientes vão ter, por exemplo, que hiperplasias fibrosas, inflamatórias, e algumas doenças malignas, né, também vão estar, somente são lesões que envolvam hábitos, né? Então, assim, o CSC clássico envolve exposição ao sol, fumo mais álcool, né? Então, são condições que dependem muito do tempo, né, de exposição. Então, quanto mais tempo de exposição tiver, né, mais vai ter a possibilidade de apresentar, né? Então, é muito comum nos idosos. E eu sempre acrescentei esse slide, né, apesar de não ser ainda uma condição muito prevalente, né, mas, como eu falei um pouco no início da aula, é muito importante a gente fazer a busca, né, se esse paciente idoso, ele faz uso de medicação, principalmente para osteoporose. E se tiver, a gente pode ter o risco de osteonecrose. A gente vai começar isso em outro momento na aula mais à frente. E uma condição, vou falar de uma condição que é muito comum de causar morte em idoso, tá certo, pessoal? Que pode ter relação com a odontologia, que a gente pode estar tentando prevenir, tá certo? Essa condição qual é? É a pneumonia, tá certo? Professor, pneumonia, o que tem a ver com a gente? Pelo amor de Deus. Galera, tem tudo a ver, tá certo? Principalmente com os nossos pacientes idosos. Então, a pneumonia por aspiração, uma causa muito comum em idosos de morte, tá certo? E ela tem muita relação com a má higiene oral, tá certo? Associada com o quê? Com a disfagia. Não sei se foi comentado na aula de doença neurodegenerativa com vocês, né? Mas pacientes com demências, né, principalmente, eles tendem a ter um maior relato de disfagia. Professor, que diabo é disfagia? É aquela dificuldade de engolir, né? O paciente ele tem dificuldade de engolir, então ele passa, já que ele não consegue engolir, ele passa a aspirar as coisas que estão na boca, né? Então, ao invés de ir para o sistema digestivo, ele passa para o pulmão. Então, ele tem dificuldade de se alimentar, muitas vezes ele se engasga muito, a alimentação vai para o pulmão. E, quanto à higiene oral, né, o paciente ele pode aspirar, por exemplo, se a pessoa não fizer a adequada limpeza da língua, né, fica só aquele biofilme, aquela saburra lingual ali na região superior da língua, se uma plaquinha de saburra daquela aí se destacar e o paciente aspirar, ele vai ter uma pneumonia certa, meu amigo, né, e é uma pneumonia, né, de bactéria oral, que é muito difícil de ser tratada.
tá certo? Então, o risco da infecção após aspiração vai depender de diversas coisas, né? Então, vai depender da defesa do hospedeiro, né? Então, quanto mais imunossuprimido o paciente for, pior vai ser para ele, né? Maior vai ser o risco dele desenvolver essa pneumonia. O reflexo de tosse dele, né? Então, quanto mais ele conseguir tossir, mais difícil vai ser dele aspirar, né? Porque a partir do momento que o que ele for aspirar, né, estiver entrando no pulmão, ele vai tossir, né, e vai botar para fora. Então, pacientes que estão sedados, né, ou em nível, ou inconscientes, né, ele não tem reflexo de tosse. Então, por isso que é muito mais fácil deles terem a pneumonia, eles aspiram muito mais fácil. Então, por isso que a gente fala muito, às vezes, de pneumonia relacionada com UTI, porque normalmente o paciente em UTI vai estar inconsciente e não tem esse reflexo da tosse, né, então fica muito mais fácil dele ter uma pneumonia por aspiração. A imunidade celular do paciente, integridade mucociliar, né? Então, se vocês forem lembrar lá do primeiro semestre da histologia geral, né? Lembra da aula de traqueia? Tinha o tecido epitelial, tecido estratificado, cilíndrico, ciliado, né? Era da traqueia. A gente via aqueles cabelinhos, né? Então, é aqui, né? Que a importância dela. Se aqueles cílios estiverem funcionando bem, vai funcionar como para expulsar esse corpo estranho, tá certo? Mas se não tiver intacto, né, paciente for fumante, né, então tiver uma displasia ali da região epitelial, ele não vai ter esse reflexo de jogar para fora o conteúdo que ele está aspirando. E vai variar também do tipo e do volume do aspirado, né, o que ele aspirou, né, se ele aspirou uma comida, é menos grave do que ele aspirar a saburra lingual, por exemplo, né, e do volume é a quantidade. Então, quanto maior a carga de bactéria, e quanto menor, mais imunossuprimido o paciente for, maior vai ser o risco desse paciente ter pneumonia. Alguém quer fazer alguma pergunta? Não, só uma consideração também, né? Também pacientes que estão em UTI, né? Que estão entubados, né? Também, eles Sim, tendem com a certeza. ter cuidado, né? Com a higienização bucal, né? Por conta das aspirações, né? Exatamente, né? Então, aí Muito vai estar muito importante para relacionado. o dentista, né? Com certeza, né? É uma das maiores justificativas da gente ter atuação a nível hospitalar, né? Foi uma das primeiras portas que se abriram para a gente entrar no hospital, né? Então, isso tem muito a ver, né? Como o paciente está inconsciente, né? Ele não tem mais nenhum reflexo de tosse nem nada, né? Então é muito mais fácil dele ter essa contaminação, né? Então, realmente é uma das justificativas nossas de atuar em nível hospitalar. Não, então, por exemplo, aqui no caso do professor Alexandre Miranda, muito bom das referências de pacientes especiais no Brasil. Tentem, procurem ele no Instagram, sigam ele, Alexandre Miranda. É muito legal as coisas que ele posta. Então, aqui no caso clínico dele, então vejam essa língua, pessoal, né? Então, vejam essa saburra, essa placa, esse biofilme que tem na superfície lingual. Então, isso a gente tem que ser removido, né? Então, em pacientes acamados, paciente em domicílio, então nem precisa disso, a gente pode fazer o próprio consultório também. Pega uma gaze, molha com clorexidina e esfrega, limpa, não precisa de um limpador de língua, naquela que compra na farmácia, não precisa não. Uma gaze funciona bem com clorexidina. Então, compare aqui, ó, a língua da primeira foto com essa língua aqui, ó, bem diferente, né? Então, isso, né, evita bastante a possibilidade de pneumonia, porque vai diminuir muito a probabilidade de uma saburra dessa, um biofilme desse se destacar e o paciente vir aspirar, tá bom? Então, isso aqui é um artigo em inglês, tá certo? É a influência da baixa qualidade oral na fragilidade física, né, dos idosos, né? Então, é uma realidade da Inglaterra, mas se na Inglaterra é assim, aqui deve ser muito pior, né? Então, como essa realidade inglesa, 20 ou mais por cento dos idosos restritos em domicílio ou institucionalizados, né? Institucionalizados são aqueles em asilos, né? Em casas de idosos. Então, 20% deles precisam de cuidados odontológicos de urgência. Então, um quinto deles tem dor, né? Tem alguma dificuldade, tem alguma lesão que a gente tem que ter um atendimento de urgência, e mais de 90% dos idosos procuram um serviço de saúde, porém só um terço deles procuram serviços odontológicos, né? Então, assim, se na Inglaterra só um terço procura o dentista, aqui no Brasil deve ser muito menos, porque tanto tem a cultura de não ir ao dentista, como tem a dificuldade de acesso ao dentista, né? Então, assim, para a gente ter noção do quanto esses nossos idosos estão desassistidos, certo? E como a gente deve abordar esses pacientes, né? Como deve ser a abordagem odontológica dos idosos? Então, assim, primeiro, pessoal, a gente tem que lidar
com muita seriedade na questão da interdisciplinaridade, né? A gente não pode fazer nada sozinho, a gente tem que ser mais um, né, na equipe que sempre vai estar atuando. Algumas profissões já estão bem estabelecidas, né, na geriatria, né, no cuidado do idoso, né, do idoso em domicílio, no idoso em nível hospitalar, né, que é o médico, o enfermeiro, é o fisioterapeuta respiratório, né, para o paciente ir lá, tossir, botar aquele catarro para fora, é o fonoaudiólogo que vai ficar fazendo exercício, né, o terapeuta ocupacional, o nutricionista, o fono para fazer exercício também. Então, assim, são profissões que principalmente no home care, já estão totalmente estabelecidas. E a Odonto está entrando agora, né? A gente está tentando mostrar que a gente tem um espaço, a gente tem nossa importância. E, assim, se cada uma dessas áreas der o seu melhor, só quem tem que ganhar é o paciente, né? O paciente ele vai ter o melhor de cada área, né? E nenhuma dessas áreas sozinha vai fazer com que esse paciente ele tenha um cuidado completo, né? Então, todas as áreas se complementam, né? E só quem tem a ganhar é o paciente. Não só uma frase de definição do professor Alexandre Miranda, né, que seria interdisciplinaridade, né? Interdisciplinaridade é um princípio mediador entre diferentes disciplinas, a exploração máxima do potencial de cada ciência, a compreensão do seu limite e criatividade, proporcionando conhecimento. Então, assim, tudo isso a gente lidar realmente reforçando quem tem a ganhar é o paciente, né? O paciente ele passa a ter o melhor de cada área e é melhor cuidado dessa forma. Então, a gente, na odontologia, a gente vai estar atuando e lidando com a gerontologia, né, que é a ciência que estuda os idosos, em diversas doenças e condições, né, então a gente vai estar lidando com esses pacientes com doenças vasculares cerebrais, doenças cardíacas, doenças pulmonares, diabetes, câncer, osteoporose, demências, né, doenças neurodegenerativas como Alzheimer, Parkinson, artrite reumatoide, dor orofacial, enfim. A gente tem um leque muito grande de opção de complementar ao cuidado do idoso, né? A gente tem que mostrar a nossa importância. E a gente só consegue mostrar a nossa importância em equipes de multidisciplinaridades quando a gente mostra conhecimento, quando a gente começa a conversar com eles e eles veem que a gente conversa com a mesma linguagem, com os mesmos termos e que a gente sabe ciência, né? Então eles passam a nos respeitar a partir do momento que as demais profissões nos respeitam, elas abrem espaço para a gente. E não adianta a gente querer entrar à força. Ah, não, quero entrar porque eu sou dentista, o paciente precisa de dentista. Ah, por que ele precisa? O que você vai ajudar? O que vai melhorar no paciente? O que a odontologia pode facilitar para o enfermeiro, para o físio, para o fono, né? Então, a gente tem que trabalhar dessa forma, mostrar a nossa importância, o que a gente acrescenta e o que o paciente vai ganhar com isso. Então, esse é um artigo que eu gosto de mostrar, um artigo, se não me engano, é um autor mexicano, né? Mas eu vou dar dois exemplos aqui. Então, é um fluxograma, tá certo? Só para a gente ter uma noção mais ou menos de como a deteriorização da saúde oral pode comprometer o paciente idoso. Então, assim, eu vou tentar fazer um fluxo aqui para a gente tentar entender, né? Então, o paciente, ele dá dois exemplos. O paciente tem cárie, ou então, se ele tiver uma doença periodontal. Então, vamos aqui para a doença periodontal. Então, doença periodontal, ele tem a condição e ele vai tentar utilizar os serviços odontológicos, né? Serviço de saúde odontológico. Se ele conseguir ir para o dentista, ele vai ter o tratamento, né? Vai ter a recuperação, a reabilitação da doença periodontal, né? Vai usar uma prótese, né? Então, ele vai ter a função restabelecida, né? E a partir daí ele vai ter a saúde dele ok. Mas, por acaso, esse paciente com doença periodontal, ele vai lá, né, e ele vai, procura o serviço de saúde odontológico e ele não consegue ir para o dentista. Então, ele pode acontecer duas coisas com ele, né, um pouquinho para o lado direito, na caixa do não. Esse doença periodontal pode avançar, ele vem o quê? Ele vai e perde o dente. A partir do momento que ele perde o dente, o que acontece? Ele vai ter problema para mastigar, já que ele tem problema para mastigar, né, que ele vai ter que fazer? Ele vai ter que mudar a seleção de alimentação dele, né? Vai ter uma alimentação mais pastosa, menos ricas em nutrientes, né? Então, se ele vai ter comida menos rica em nutrientes, ele vai ficar debilitado, né? E a partir do momento ele vai avançar para o quê? Para a fraqueza, vai ficar mais lento, baixa atividade física, a fadiga, perda de peso e vai vir a fragilidade, né? Então ele vai ser um idoso frágil e muito mais susceptível à doença. Isso tudo começou aonde? Lá na doença periodontal, né? A partir do momento que ele perdeu o dente e não conseguiu mais se alimentar. Só para a gente finalizar aqui nesse slide, né, um outro exemplo, né? Então vamos aqui continuando a doença periodontal por cárie, né? Mas
Vamos lá, ele não foi para o atendimento odontológico, né? E o que aconteceu? Perdeu o dente, a partir do momento que ele perde o dente, o que acontece? Uma deteriorização da estética facial, então ele passa a se achar feio, a partir do momento que ele se acha feio, o que ele faz? Ele se isola, isolamento social, então a partir do momento que ele se isola, o que acontece? Baixa da qualidade de vida, um suporte social mais baixo, diminuição do cognitivo e a depressão. Então, a partir do momento que a gente tem um idoso deprimido, ele vai vir lá para baixo, ele vai ficar com baixa atividade física, vai ter perda de peso, fraqueza e vai evoluir para a fragilidade. Então, para vocês verem, né, que assim, a saúde oral, ela entra uma cascata de eventos, né, que vai levar não só, somente ele vai perder um dente, não, ele vai ter um comprometimento muito maior, comprometimento principalmente em nutrição e em qualidade de vida e autoestima, tá certo, pessoal? Bom, só para quebrar um pouquinho o clima da aula, né, sempre gosto de dar alguma dica cultural, né, então hoje a dica é um filme, a dica de hoje é Ela e John. Não sei se vocês assistiram esse filme, mas é um filme sensacional, com grandes atores, né? A Helen Mirren, Don Sunderland. Então, é um filme de um casal, né? Que ele tem Alzheimer na fase moderada, né? E ela tem câncer, né? E eles têm filhos, né? 3 ou 4 filhos, né? E cuidam muito bem deles, mas é aqueles que cuidam da forma que sempre estão na casa deles, né, não deixam eles sair de casa, né, muito preocupados, e os dois, eles tinham um trailer, a gente tem aqui no pôster o trailerzinho deles, e o que eles decidem? Sem avisar os filhos, eles decidem que querem viver da maneira mais intensa o pouco tempo de vida deles, né, porque ela com câncer e ele está começando a se esquecer de tudo, né, com Alzheimer. Então, eles falam, enquanto eu tenho consciência, enquanto eu tenho ele, né, enquanto eu tenho consciência e me acordo das coisas, e ela, enquanto ela tem saúde, eles querem viver ao máximo. Então, eles entram nesse trailer e caem na estrada nos Estados Unidos, né, e a partir daí vivem, como diria a vinheta da Sessão da Tarde, altas aventuras, né. Então, assim, é sensacional esse filme. Infelizmente não tem no Netflix, nem no Prime, mas deve ter algum torrent perto de vocês, ou se vocês não forem do torrent, né, se vocês abrirem o bolso, a gente tem no Google, no YouTube. Se vocês sabem, no YouTube a gente pode alugar filme, é R$ 5 no YouTube. Vale a pena, tá certo? Amanhã, sábado, não estiver fazendo nada, aluguem por R$ 5 no YouTube, Ela e John. Depois me digam se vocês gostaram. Se vocês não gostarem, eu pago de volta os R$ 5 para vocês. Mais uma frase, quando se morre um idoso, perde-se uma biblioteca, né? Então, eu gosto dessa frase, esse provérbio indiano, que mostra realmente o quanto a gente tem a aprender com os idosos, com as pessoas mais velhas, né? Então, no caso, idoso quer dizer mais velho, né? Então, assim, eu sou um idoso para vocês, né? Vocês de moleque na casa dos 20 anos, eu já quase nos 40, né? Então, eu sou um idoso para vocês. Então, vocês têm que aprender alguma coisa comigo, né? Vocês estão aprendendo um pouquinho aqui comigo agora, hoje à noite, né? Então, é importante a gente valorizar, né, a experiência de vida das outras pessoas. Então, a gente pode fazer algumas adaptações no atendimento do idoso, né? Então, assim, a gente pode fazer isso muito facilmente na clínica, né? Então, a gente tem um paciente, se ele vier de cadeira de roda, a gente pode só rodar encosto de cadeira e ele adapta a cabeça dele aqui no encosto, então a gente consegue fazer o atendimento na própria cadeira de roda. A gente pode utilizar o colchão, né, a vácuo, que a gente tem lá, então alguns idosos, tem um paciente com Parkinson, né, não sei se comentaram na aula, mas normalmente o paciente com Parkinson tem algumas características, uma das características é essa projeção no pescoço, projeção à frente, né, então ele fica com esse pescoço projetado e ele não consegue trazer nem a posição normal. Então, a gente consegue fazer com que aquele colchão a vácuo se adapte bem direitinho na cabeça dele, né, e ele fique bem mais confortável para o atendimento. Se a gente for atender, por exemplo, num domicílio, a gente pode fazer algumas adaptações, a gente pode pegar uma pinça hemostática, um porta-agulha, né, e colocar uma gaze, molha essa gaze com clorexidina, usa abridores de boca, né, você já conhece abridores de boca, utiliza abridores, afastadores, né, e a gente pode fazer um atendimento dessa forma em domicílio, por exemplo, a gente coloca o afastador de lábio, né, e a partir daí, com a pinça embebida com gaze, a gente fricciona contra os dentes, fricciona contra a mucosa, e a gente higieniza melhor dessa forma. A gente pode até ensinar para os cuidadores também a fazer uma higiene dessa forma.
Então, a gente tem que, eu falei agora de cuidadores, né? Então, assim, a gente tem que lidar muito com os cuidadores de uma forma que eles passam a ser um dos nossos maiores parceiros no atendimento, né? Então, assim, às vezes, a gente chega numa visita, um idoso vem no nosso consultório, a gente faz uma visita domiciliar e a condição oral do idoso bem debilitada, a boca bem suja, e às vezes a gente quer falar, poxa, olha a condição da boca desse idoso, como tá ruim, mas às vezes o cuidador não sabe nem escovar o próprio dente, como é que ele vai escovar a boca de outra pessoa se ele não sabe escovar o dente dele? Então, por isso a importância da instrução de higiene oral, né? A gente tem que trabalhar a higiene oral com o cuidador, com os familiares. Então, assim, eu quando faço minhas visitas domiciliares, a primeira consulta, eu dou muita importância na higiene, à instrução de higiene oral para a família e para os cuidadores, tá certo? E isso vai facilitar bastante, tá certo? Então, a gente tem que ensinar diversas técnicas, né? Então, assim, e algumas outras coisas, nem só a técnica de higienização, por exemplo, passar aqui visual, mostrar uma prótese, um paciente que a gente vai fazer a visita domiciliar, e espero que vocês já tenham adiantado, né? Mas, então, essa é uma prótese que o paciente estava com há mais de um ano com essa PPR na boca, em casa, tá certo? Putz, grilo, professor, mais de um ano, que gente porca, né? Que família porca. Não, a família não sabia que tinha que tirar a prótese, né? A filha não sabia que o pai tinha prótese. E o cuidador sabia porque escovavam, achava que ele podia ficar, não sabia, nunca ninguém falou para eles. Então, assim, conhecimento às vezes que são tão lógicos, tão banais para a gente, para as pessoas, não, às vezes não é. Então, a gente tem que ficar realmente, passar essas informações para eles, né, que às vezes parece ser banal para a gente, para eles não é. Então, a demência está aumentando cada vez mais, né? Então, assim, caso a demência vão triplicar, chegar a 152 milhões de pessoas até 2050, né? Então, a gente tem que, cada vez mais vão chegar esses pacientes para a gente tem que compreender o melhor momento da gente atender eles, né? E quando é o melhor momento, Diego? O melhor momento é quando esse paciente que tem alguma demência, né? Uma demência inespecífica, então Alzheimer, por exemplo, que a gente atenda eles no estágio inicial da doença. No estágio inicial, esse paciente ele vai colaborar muito mais com o atendimento, ele vai participar do tratamento, participar das decisões, e aí nosso tratamento ele vai ter muito mais previsibilidade, certo? Mas se essa doença, essa demência se avançar, então a gente vai ficar com mais dificuldade, a gente passa a pensar mais em fazer tratamentos de adequação do meio, tratamentos que lidam mais para a estética, fica em segundo plano, né? Então, a gente depende muito dos cuidadores da família, tanto para facilitar, né, na questão da higiene, como até, às vezes, para tomar a decisão do tratamento. Às vezes, o paciente já está no grau de demência que ele não consegue mais tomar a decisão do qual tratamento que ele quer fazer. Além disso, muitas vezes, esse tratamento tem que ser feito em sedação e, normalmente, ele acaba também sendo feito em domicílio. E se já estiver no estágio severo da demência, né, então esse paciente vai lidar muito, realmente, com a melhora da qualidade de vida. Às vezes, os pacientes vão estar em cuidados paliativos, né, e esse paciente realmente a gente vai atender em domicílio, ou então, se ele não for colaborador, a gente vai levar ele para o hospital para fazer com um incêndio cirúrgico com anestesia geral. Então, como eu comentei muito agora, né, a maioria dos procedimentos desses idosos frágeis, a gente acaba evoluindo para o atendimento em domicílio ou em hospital, né, então aqui mais a gente faz um atendimento domiciliar, né, o paciente, então a gente vai e a gente se adapta da forma que o paciente tiver, né, então assim, se estamos capacitados, o paciente não se adapta ao dentista, é a gente que se adapta às necessidades do idoso, né, então assim, é um paciente que a gente tinha, a senhorinha que ela sempre tomava o banhozinho de sol dela toda manhã, né, na sala de casa, botava o óculos escuro, ficava lá charlando no sol. A gente foi lá fazer o atendimento e ela não deixou de pegar o solzinho dela, né, meteu o óculos escuro dela, a gente foi lá, levou o nosso consultóriozinho portátil, tá aqui em cima da mesa e fez o atendimento. E mostrando que a gente pode fazer diversos procedimentos, né, então a gente tem aqui a professora Clarice fazendo exodontias em domicílio, né, paciente diabético, hipertenso, então a gente solicita exames hematológicos, vê direitinho se está compensado ou não. Dependendo da avaliação, a gente vê que se o paciente suporta ou não os procedimentos em domicílio. Então, está aqui o pós-operatório imediato e a pós-remoção da sutura dessa paciente. Outros procedimentos que a gente pode fazer, aplicação de botox, toxina botulínica, em pacientes que têm trismo, né, então pacientes que já estão inconscientes, né, com níveis baixos de consciência, eles podem ter esse trismo, né, ficar com essa musculatura mais enrijecida, então a gente pode fazer a aplicação de toxina botulínica, né, em masseter, em temporal,
né, a gente pode fazer, para isso vai causar um relaxamento desse músculo, né, e melhorar o trismo, tá bom? A gente pode também fazer essa toxina botulínica em casos de babação. O que é babação? São aqueles pacientes que estão inconscientes no momento que não é, ele não produz saliva a mais, mas a produção, a quantidade de saliva que ele produz, né, por ele não conseguir deglutir, fica acumulada na boca, então vai escorrendo, caindo do lado da boca, muita saliva. Então a gente pode fazer a aplicação de toxina botulínica, seja parótida ou submandibular, para diminuir essa condição de saliva. Então aqui essa paciente que eu mostrei da sala, né, da pegando solzinho, ela tinha essa condição oral. O filho me chamou para a gente fazer o tratamento dela, então tinha muito cálculo, né? E se vocês virem aqui, ó, esse dente, ela já tinha umas resinas aqui, como se fosse uma contençãozinha grudando os dentes. Então, realmente, esse dente ele tinha uma mobilidade muito grande. Se a gente fosse avaliar, era um dente para exodontia, mas o filho não querendo de forma alguma fazer com que topar a exodontia, porque ele achava que ele era bem esclarecido, achava que se a mãe perdesse dentes, né, ela não ia se alimentar bem e acabar evoluindo para ter que ter uma sonda, por exemplo, uma sonda nasogástrica, e ele não queria, né, então a gente foi, né, fez o tratamento, que a gente fazendo a raspagem, olhem a ergonomia, né, como é péssima, então a gente se adapta ao paciente, né, não é o paciente que se adapta a gente. E aqui a gente acabou, no dia a gente não foi preparado, a gente não estava com fio ortodôntico, a gente fez uma contenção de resina mesmo, composta, mas a gente não fez só naquela região próxima à incisal, a gente fez na região média da coroa e estendeu desde o dente que estava com mobilidade aos caninos, para tentar fazer uma contenção. Então aqui está o nosso consultório portátil, né? Então a gente tem uma maletinha que cabe todo o consultório, tem o nosso compressor. Hoje em dia já tem consultórios portáteis elétricos, né? Então não tem que carregar esse compressor, porque o compressor é bem pesado, tá certo? Apesar de a gente conseguir levar ele fácil, ele é pesado e barulhento, né? Então está aqui no consultório portátil, né? Alta e baixa rotação, né? A gente consegue adaptar. Essa pacientezinha, ela tinha artrose também, que foi o que fez ela ficar acamada, ela não conseguia mais caminhar, né? Por causa da artrose, você pode ver os dedinhos dobrados, né? Então a gente faz esse atendimento aonde o idoso estiver, né? Então a gente vê ali, ó, dentro do quarto, próximo do banheiro, né? Mas é isso mesmo, a gente não pode deixar o paciente desassistido, tá certo? A gente consegue fazer a maioria dos procedimentos. O paciente a gente fez raspagem, fez dentística, né? Fez muita coisa nela, a gente só não fez exo, ela não tinha necessidade de exo, tá bom? Passar alguns casos rápidos hospitalares, então o caso do professor Arthur, professor Tássio, né, uma paciente de UTI, 93 anos de idade, que pediram a avaliação delas, que devido ao trismo, né, ela tinha na verdade, ela era uma sequela no AVC, ela estava mordendo a língua, né, então vocês veem a projeção, né, da língua bastante inflamada, né, devido a ela tá mordendo, né, ela travou a língua ali, o dente na língua. Então, olha a condição, né, como é que estava. Então, o professor Arthur e o professor Tássio levaram essa paciente para o centro cirúrgico, olha a marca dos dentes, né, na língua da paciente. E a partir daí, né, foi feita a exodontia, né, de alguns dentes que ela tinha necessidade, e infelizmente teve que ser feita a remoção, né, uma parte uma glossectomia, né, aquela remoção da parte da língua que estava bem inflamada para fora da boca, certo? E tá aí a paciente depois da glossectomia parcial, né, e também foi feito toxina botulínica, né, em região de masseter, região temporal, para fazer com que ela relaxasse essa musculatura e evitasse a morder novamente a língua. Então, mais um caso nosso, né, da nossa equipe, de uma paciente, né, com um grau severo de uma demência bem rara, que ela tinha trauma, né, ela com o canino superior, ela lacerava, que é bem a úlcera, né, no lado inferior aqui no lado esquerdo, no lado direito também tinha um pouquinho, mas não tanto quanto já com perda de estrutura aqui no lado esquerdo, né, então ela fechava a boca desse jeito, né, então vejam aqui, né, como o canino ela pegava diretamente aqui no lábio inferior. Então essa era a condição oral dela. Quando a gente fez uma consulta domiciliar, a gente nem conseguiu ver direito como é que era a boca, né, então acontece muito isso, o paciente a gente não consegue avaliar em casa, a gente leva para o centro cirúrgico e a gente passa a tomar a decisão no próprio centro cirúrgico, então quando o paciente relaxa a anestesia, a gente vai lá, bate foto, da equipe sai do centro cirúrgico, fala com a família, mostra, ó, a boca do paciente está assim, a gente sugere fazer tratamento dessa forma, exodontia desse dente, desse.
e o familiar aceita na hora, assina um termo de consentimento, né, que aceita o tratamento, a gente volta para o centro cirúrgico e faz. Então, essa é uma paciente que a gente tinha planejado inicialmente, tentar fazer uma placa para, né, para ela não ficar mais mordendo esse lábio, né, então, simplesmente tirar o canino, que estava fazendo esse trauma mais grave, né, e fazer a placa para esse paciente evitar de morder. Aqui a condição dos dentes inferiores dela, né, tem muito cálculo, né, assim, a família realmente ela não abria a boca, a família não conseguia fazer a higienização. Vocês forçarem um pouquinho a vista, aqui, ó, a gente só foi ver na hora quando começou a fazer a raspagem, aqui é um dente, ela tinha um dente lá bem igualizado, incisivo, né, e quando a gente se deparou com essa condição oral, né, a gente fez a moldagem no centro cirúrgico. Hoje em dia a gente já poderia conversar com a família, tentar alugar um scanner intraoral para a gente fazer esse escaneamento no próprio centro cirúrgico, para não precisar moldar, tá certo? Para confeccionar a placa. Só que a gente, pela condição oral, né, daqueles dentes bem comprometidos, né, que esses dentes aqui provavelmente iriam ser endo, né, a gente não sabia como é que estava aqui por baixo, a gente acabou decidindo fazer exodontia desses dentes anteriores, a família topou, né, então a gente fez toda essa exodontia. O professor Arthur fez a aplicação de toxina botulínica, né, nos músculos da mastigação. Esse dia foi um caso engraçado que não foi em mim, né, mas nesse dia o professor Breno travou, né, as costas travou, que ele caiu no chão, que ele não conseguiu mais nem a pau se levantar, o pobre do Breno. Então, a sorte dele é que a gente estava no centro cirúrgico, tinha um anestesista, então no chão, o Breno estatelado, o anestesista pegou a veia dele e largou medicação, anti-inflamatório, relaxante muscular, dopou o pobre do Breno totalmente para ele conseguir sair do chão. Ele ficou meia hora no chão, o pessoal travava, né? É, bons tempos sem Covid, né, Bianca? Hoje em dia, né, outros tempos, né, mas vai voltar, um dia vai voltar. E aqui no final a foto da gente, a professora Clarissa, eu, o Arthur e o Breno, o pobre do Breno com um sorriso amarelo, né, morrendo de dor, todo torto. História para contar. Então, para finalizar, finalizando a aula, né, alguns desafios, né, que a gente está tendo a partir de agora e que vai aumentar muito mais, né, então assim, hoje em dia, um avanço da implantodontia, né, a gente está tendo muita instalação de próteses protocolos, né, então, o que acontece? Pacientes que têm esse tipo de prótese, né, 4 implantes superiores, 4 inferiores, normalmente, quando entra um estágio de demência, né, a higienização dessas próteses é muito complicada. Às vezes a família não sabe quem foi o dentista que fez essa prótese, a gente não sabe qual foi o implante que foi feito, qual é o parafuso, a gente não consegue tirar essa prótese, e aí, como é que a gente vai fazer essa limpeza? Né? Como é que a família vai fazer a limpeza desses pacientes que utilizam esse tipo de prótese? Então, assim, é algo que está começando a aparecer, né, e é uma complicação muito grande, né? Uma foto aqui da aula do professor Alexandre Miranda, né, de Brasília, então, foram chamados para avaliar, olha essa prótese, né? Então, assim, a quantidade de placa, né, e cálculo que tinha, né? Como é que a gente vai fazer essa limpeza? Como é que a gente vai fazer a remoção dessa prótese? É muito complicado. Então, esses são os grandes desafios agora futuros no atendimento a idoso. Então, para finalizar, né, então, quanto ao idoso frágil, a gente tem que ter uma capacitação profissional, capacitação nossa, né, na ciência odontológica para a gente levar o melhor atendimento possível para esse idoso, né, uma visão gerontológica e biopsicossocial, né, então, assim, pensar na questão da autoestima desse paciente, questão do autocuidado, questão da nutrição dele, tá certo? É nosso papel. A assistência odontológica domiciliar é muito importante para eles, tá certo? Com o passar da fragilidade deles, a gente tem que fazer esse atendimento em nível domiciliar. Então, facilita o maior acesso a atendimentos capacitados, esses pacientes que não têm capacidade de ir ao consultório. E a ciência odontológica em nível hospitalar e domiciliar, ela visa a eliminação de condições bucais negativas da saúde sistêmica e melhorar a qualidade do idoso frágil, né? Então, assim, o fato de a gente poder levar hoje em dia com mais facilidade esse paciente para o hospital, ou então tudo a gente se locomover para o domicílio, é uma coisa muito importante para esses idosos, estar fazendo com que a gente melhore muito a qualidade de vida deles. Tá certo? Pessoal, era o que a gente tinha para hoje, tá certo? Então aí esse QR Code, né,
não é Big Brother, nem é live, na live do Jefferson, né, para a gente botar o QR Code para fazer doação, mas é para quem quiser meus contatos, né, mas também estão aí, né, meu Instagram, o Instagram da UDE, né, nosso telefone, nosso e-mail, então fiquem à vontade para qualquer dúvida, né, vocês sabem que podem contar comigo, né, então que bom que a aula deu certo, que a gente pôde ter essa conversa hoje, tá certo? Vou só minimizar aqui para a gente falar os últimos avisos.